Bem, pessoal, vamos lá iniciar nossa aula sobre comando C, parte 2. A gente viu que o comando C a gente consegue fazer certas perguntas. Então, tem uma variável aqui x, dou um valor qualquer para ele, 6, e pergunto se x maior do que 5, né? Aí o que acontece? Mostre x é maior que 5. Então a gente aqui fez uma pergunta se x for maior do que 5. E aqui entre as chaves, vou colocar aqui, vou ficar uma estrutura bem legal. Aqui entre as chaves, a gente observa que o comando que vai ser executado. Aqui é a condição, é a pergunta, e aqui o que vai ser executado. Quando a gente roda, ele x é maior do que 5. Agora, se colocar x igual a 5, ele não vai fazer nada. Para que a gente enxergue melhor, vamos colocar o apague aqui, né? Vamos apague. Aí nós vemos que ele não faz nada, né? Agora, se eu aumentar o valor de x, ele vai mostrar aqui a mensagem. Então nós temos aí alguns detalhes, na verdade alguns detalhes sobre o comando C, né? Que ele tem a pergunta e tem a execução dessa pergunta se caso isso for verdadeiro. No caso aqui x é igual a 7, portanto ele é maior do que 5, então ele vai mostrar essa mensagem. Agora se eu quisesse, por exemplo, mais de uma pergunta, fazer mais de uma pergunta, x tem que ser maior do que 5 e menor do que 10. Então, primeiro eu vou colocar um parênteses, né? E colocar o i, que é um conector, né? Não um conector, ele cola as perguntas. E x menor do que 10. Então veja que eu fiz duas perguntas que obrigatoriamente seria 2x, né? Mas aqui eu posso juntar essas duas perguntas em uma só com o i. Então, se x for maior do que 5 e x menor do que 10, então ele vai colocar maior do que 5 e menor do que 10. Então vamos ver. Colocou aí. Agora vou colocar aqui 17. Vamos ver. Ele não coloca nada porque apesar de x ser maior do que 5, ele não é menor do que 10. Certo? Então aí a gente tem. Esse aí é o primeiro, né? É o i. Eu também posso ter o ou. Certo? Aí se fosse no caso do ou, funcionaria, porque o 17 é maior do que 5. Ou x menor do que 10. Então o interessante no ou é que ele vai juntar as duas. Se qualquer uma dessas duas for verdade, então ele coloca, por exemplo, se x for maior do que 5 ou x igual a 10, aí aqui eu mudo ou é igual a 10. Aí aqui eu mudo a pergunta. Veja que para que seja verdadeiro, para que ele mostre uma coisa, se colocar um 4 aqui ele não vai mostrar nada, porque nem x é maior do que 5 e nem x é igual a 10. O ou ele faz com que tenha que pelo menos uma dessas duas perguntas sejam satisfeitas. Então, opa, um erro aqui. Não esperava. Com dois sinais de iguais aqui. Como que acontece esses erros? Porque a gente vê, foi um erro de sintaxe aqui, onde ele foi e acusou que tinha um sinal de igual, e são dois sinais de iguais para ter o sentido de igual. Veja só, um sinal de igual só é a atribuição, né? X igual a 4, então ele não é maior que 5, e também não é igual a 10, então não vai satisfazer, então vai colocar. Então se colocar aqui 10, então ele vai satisfazer o igual a 10. Agora vamos mudar aqui a pergunta do 5 e colocar menor do que 5. No caso lá o 4 vai satisfazer, um 3 vai satisfazer, né?
Ele vai continuar lá mostrando. Agora, se eu colocar um 6, não vai, porque x agora é menor. Vamos mudar aqui. Menor do que 5. X tem que ser menor que 5 ou igual a 10. Então ainda não dá o 7. O 7 também não vai dar. O 8 também não vai satisfazer a nenhuma das duas perguntas. O 9 também não. O 10, aí a gente vai ver aqui, 6. Então aí nós temos uma colagem. Também tem uma questão que além desses conectores de colagem, né, tem um de negação, certo? Que seria o não. Então, eu quero que x seja maior do que 5. Não, eu não quero, certo? Seria isso aqui, não, certo? Com acento mesmo, sem acento ele não dá certo. Então eu estaria negando. Isso aqui equivale que seja ele não maior do que 5. Então ele tem duas opções, certo? Vamos saber. Ele pode ser menor do que 5. Se não é maior do que 5, ele só pode ser menor do que 5 ou igual a 5. Então essas três opções, vamos colocar aqui. Então 5, 5 e 5. Se eu negar qualquer um dessas, implica nas outras, certo? Se eu negar, como no caso aqui, maior do que 5, então se não é maior do que 5, então só pode ser menor do que 5 ou igual a 5. Se não é menor do que 5, só pode ser igual a 5 ou maior do que 5. E se não é igual a 5, ou é menor ou é maior, certo? Então essas três condições aí para trabalhar. Quando eu nego, fica as outras duas, certo? E tem outro comando que a gente vai trabalhar, que é o comando se não. Se não. O que é que o comando se não faz? É simples. O comando se não, vou colocar um exemplo aqui. O valor de x não satisfaz. Então veja só. Note que aqui eu vou colocar 6. Ele disse que o valor de x não satisfaz. Por quê? Porque se o x não satisfaz nenhuma dessas perguntas, se x não é maior que 5 ou x igual a 10, então ele só não vai satisfazer nenhuma dessas. Agora veja, a pergunta. Se x não é maior que 5 ou x igual a 10, então mostre isso. Se não, mostra aquilo, certo? Se não, o que vem aqui no se não é quando essa opção aqui é falsa, certo? Os dois são falsos, não satisfaz nenhum nem outro, certo? Então, eu posso colocar aqui um intervalo, certo? Então, posso colocar ou e aqui colocar 10 maior do que 10, certo? Então vou colocar x igual a 5. Então ele vai satisfazer. Ele não satisfaz, né? Vamos colocar x menor do que 5. Então o valor não satisfaz. Aqui é um errozinho, é um erro 14, que na lógica deveria satisfazer, do mesmo jeito que ele abre, mas tudo bem. Vamos lá. Vou tirar aqui x maior, esse valor aqui, vou tirar todo. X tem que ser maior do que 10. Se x for maior do que 10, então mostre que x é maior do que 10, certo? Se x for maior, se não, x só pode ser menor. X é menor ou igual a 10. O maior aqui saiu maior, certo? Uma letrazinha acrescentei. Então, x é menor ou igual a 10, certo? Então, x está aqui. Então, vamos colocar x igual a 10.
continua, x é menor ou igual a 10, certo? Porque x é maior do que 10? Não, não é. Então, x só pode ser menor ou igual a 10. Se x for maior do que 10, mostre isso. Se não, mostre aquilo. Tá? É bom vocês trabalharem bem isso aí, porque o comando se em linguagem de programação é um dos comandos mais fortes que tem. Certo? Se não o mais forte. É mais forte que um comando switch, um case, da vida, um comando que é o sys alinhado, é mais forte que um comando de laços, que a gente vai ver mais à frente. Então ele é o comando dos 5 principais das linguagens mais forte. Então requer um treinamento. Então é bom vocês fazerem testes, vários testes e entender o conceito. Para isso tem insights de pesquisa, vocês têm como ter uma estrutura bem legal do comando se. Comando se ou comando if, né? if seria em inglês o if, certo? Que é o como referente ao inglês. Bem, é isso aí, pessoal. Até a próxima.